101.5, Frecaneca FM, eu sou a Janaína Serra. Esse é o Mamas, Minas e Manas, o programa que traz maternidades, parentalidades para a pauta da Frecaneca, para a pauta da Rádio Pública do Recife, toda terça-feira, aqui na Faixa Mulher, entre 2 e 3 horas da tarde. Quero te convidar a passar essa hora com a gente. Hoje o nosso assunto é adoção, aproveitando que estamos na semana, né, do Dia Nacional da Adoção, e a gente vai trazer esse tema para a nossa pauta. Vem participar com a gente. O programa você está ouvindo na sintonia da 101.5 FM, pode ouvir também pelo streaming, aqui pelo nosso site, é o www.frecanecfm.org, e pode também nos assistir pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/frecanecfm. E aí, além de assistir, fazer seus comentários, você também pode compartilhar informação, e a gente sabe que, especialmente nesse universo que é a maternidade, a gente compartilhar informação de qualidade faz muita, mas muita diferença. Bom, dito isso, vamos começar a nossa conversa de hoje. Já estou com minha convidada. Quem vem aqui mais uma vez eu já chamo de colaboradora, que é o caso dela. Hoje estou aqui com Emilene Freire. Emilene é psicóloga, é gestora do Grupo Acolher, Espaço Integrado, palestrante, facilitadora de grupos de apoio à adoção em Pernambuco. Emilene, seja muito bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde, Janaína. Colaboradora, outras vezes virei e estarei sempre à disposição, é sempre um prazer. Para a gente falar sobre maternidade, né? Hoje a gente tem mais espaços para trazer temas relacionados à maternidade, maternidades, parentalidade, né? Mas quando a gente começou não tinham tantos espaços, e é importante que a gente vá. A gente sabe bem, né? A importância que tem da gente ocupar e trazer o tema para a pauta. É assim mesmo, né? A gente dá a mão, vamos todo mundo junto. Sem dúvida, tem que ser assim, Falando, né? precisa ser assim. Precisa ser assim. Olha, então a gente está aqui pelo Dia Nacional da Adoção, que é do dia 25 de maio, né? Não é hoje o dia 25 de maio, mas estamos na semana, e vamos trazer essa pauta. A gente saiu de uma série que nós estávamos falando sobre futuros possíveis, estamos trabalhando uma outra sobre maternidades invisibilizadas. Acho que essa é uma também, né? Uma das maternidades que tentam invisibilizar. A gente queria conversar sobre isso também com você. Mas pensei o seguinte, vamos ter nessa linha de conversa aqui, queria falar com você sobre expectativas e realidades, que eu sei que você é o seu tema, né, já que você trabalha no apoio à adoção, tanto na pré, né, nesse momento da decisão, né, do preparo, quanto na pós-adoção. Então, queria conversar um pouquinho comigo, queria que você conversasse com a gente sobre isso. Eu queria, tem uma fala sua que eu acho muito especial, que fala sobre a adoção em si, né? Que a gente adota sendo o filho, a filha adotiva ou biológico. Eu queria que a gente começasse com isso, que você falasse sobre isso. Perfeito, isso a gente já abraça todas as mães, né? Não tem como negar a maternidade, o lugar dela, né? A gente tem algo ainda a evoluir nesse sentido, porque a gente ainda está muito preso a pensar que gerar torna alguém mãe ou pai. E não torna, né? Torna genitor e genitora. E sobre ser pai e mãe, é preciso adotar. E aí você vai adotar o seu filho biológico ou seu filho por via adotiva, independente, né, de como ele vem para você. Você precisa adotá-lo para se tornar mãe. E a partir do momento que a gente consegue romper com essa barreira, outras barreiras vão se rompendo juntas. Por exemplo, quando a gente tem esse olhar ainda, digamos, estigmatizado, né, da maternidade como algo natural de toda mulher. Uhum. A gente, com isso, engessa mulheres que muito sofrem por não poderem desistir da gestação, por não desejarem aquela criança. Elas geraram, elas são genitoras, porém, elas não desejam maternar. E ao passo que a gente naturaliza isso, a gente vai acolher essas mulheres, porque existe uma dor por trás disso. O fato dela gerar uma criança e não desejar maternar não faz dela uma pessoa má.
né? Então, a gente precisa esclarecer isso. E aí, por vezes, essa mulher que está gestando a criança, ela quer entregar legalmente para adoção, para fazer um bem a essa criança. Veja que é um amor ao próximo, né? É um ato de amor. Mas a sociedade ainda não vê isso com bons olhos, né? É taxativo como abandono. O que é bem curioso, né? Quando estamos aqui entre manas, a gente entender que o homem que está registrado na certidão de nascimento some e está tudo bem, ele é só um pai Uhum. ausente, porém a mulher que não deseja maternar, ela é um monstro, né? E aí eu acho que a gente precisa amadurecer ainda muito com relação a isso. Então, nós temos lei, temos todo um aparato da justiça para que a mulher que não deseja maternar, ela possa entregar legalmente essa criança para adoção. Então, ela vai ter toda assistência. E aí, perceba que salto a gente teria, e eu tenho certeza que militando a gente chega lá, a gente vai ter esse salto ainda em algum momento, de que a criança vai ter, o feto, o bebezinho, né, na barriga ainda, ele vai ter toda assistência neonatal. Ele já vai, a mãe já vai, a genitora já vai para o trabalho de parto linkada à futura mãe por adoção, Uhum. né? Então esse bebê já nasce, já vai direto para a sua família, ele não precisa ser institucionalizado, ele não precisa passar a dor do lapso, da falta do lugar materno, né? Então seria um avanço incrível. E aí com isto, vocês vão ver, acho que o ganho maior ainda quando eu trago esse contexto. Com isto, deixaremos de ver crianças em valas e latas de lixo. Por quê? Porque essa mulher, se a gente leva essa informação, essa mulher ela não precisa mais ter medo. Ela vai Uhum. começar, essa mulher genitora, ela vai saber que é uma coisa legal, que ela pode ir, ela não precisa nem dizer a ninguém da família, é um direito dela. E é um direito dessa criança. Uhum. Então, a partir daí, a gente começa a desconstruir maternidade lá de trás, né? Percebe que é uma coisa Uhum. muito impregnada ao ponto da pessoa colocar um ser humano numa lata de lixo, porque aquilo é crime, colocar na lata de lixo é crime, porque ela Uhum. não sabe que é legal ir até a vara da infância e entregar o bebê. Então, assim, tem muito para a gente desconstruir ainda nesse mito do amor materno, né? E aí a mãe por adoção, ela sim deseja, mesmo sem gerar, mesmo sem saber o rostinho, sem nada, sem querer saber sequer qual a história de vida que essa criança vai Uhum. trazer. Ainda assim, ela quer maternar, ela quer entregar o amor de mãe para ela. Então, é sobre isso, né? É a gente separar um pouco o fisiológico do afeto, da Uhum. construção do vínculo. Tem muita culpa para a gente tirar do ombro muita informação para ser dada, mas principalmente para ser apreendida, né? Porque essa mudança de comportamento, o que há 2 anos, eu acho 3, a gente teve o caso da atriz, né? Que criminosamente espalharam, né? Na imprensa, falaram na imprensa uma coisa que era pessoal, mas quer dizer, quando você entrega a adoção, ela estava ali cumprindo todo o processo legalmente, né? Todo o processo legal e ainda assim foi massacrada, né? Então tem muito chão mesmo pela frente. E essa construção de vínculo que você fala, que eu acho que é também assim, é um exercício de amor. Eu não vou nem falar pela criança, não, mas o exercício de amor como ação, né? Como diria Bell Sim, Hooks, de uma forma geral, né? é de ser humano, né? De cidadão, é muito maior, né? Isso, de entender o próximo, de ajudar, é isso mesmo. Olha, eu queria que você falasse, antes da gente falar da criança, eu queria que você falasse um pouco do perfil, assim, quem adota? Quem é que quer adotar? Tá. Hoje a gente tem um perfil bem diferenciado. Esse perfil ele vem mudando com o passar do tempo. Lá atrás, a gente só via infertilidade e adoção. A adoção era o Uhum. segundo plano, era o plano B, era não tenho possibilidades, então é uma solução, né? E isso deixava a coisa bem comprometida, né? Porque felizes daquelas famílias que a infertilidade levavam à adoção e era uma adoção bem sucedida. Mas, como isso era uma prática quase que automática, assim, não,
não se tem o que fazer, né? Ah, não tenho condições de fazer uma fertilização in vitro, então a adoção é a solução, ponto. E aí ela vinha num lugar, muitas vezes, de preenchimento. Ela não vinha num lugar organizado, ela não vinha num lugar do desejo pela adoção. O desejo era tão somente pelo filho. Porém, apesar de a gente precisar, né, tá aí o Dia Nacional da Adoção para a gente levantar justamente essa pauta. Apesar da gente precisar naturalizar a adoção como uma filiação, certo? Ela é natural como outra qualquer, ela tem suas peculiaridades. Por exemplo, se você tem um filho biológico, você não precisa lidar com uma história de vida de violência, né? E aí, no caso da adoção, você precisa estar minimamente preparado para isso. Então, claro, passa pelo mesmo lugar do desejo da maternidade, né? Desejo de ter filho, mas tem umas nuances que precisam de atenção. E aí, infelizmente, como era uma coisa muito solta, né? Nesse sentido, não se trabalhava tanto quanto hoje. Hoje a gente tem muitos grupos de apoio à adoção, muitos livros, filmes, muito material para dar conta, para acessar isso, né? Então, era uma coisa que poderia, né, teria muito mais margem de dar errado, porque o luto do filho que não foi gerado, não foi trabalhado, e aí você se lança na adoção sem estar pronto para ela, né, para lidar com os desafios. Além disso, tem algumas coisas do consciente coletivo que a gente carrega, que é, por exemplo, o filho por adoção ser um filho necessariamente grato. É um filho que vai retribuir o gesto de amor, né? Como se você ter um filho biológico não fosse também um gesto de amor. Só que aí que tá, gesto de amor a gente não dá para receber, a gente só dá, né? Então não tinha que ter uma devolutiva, não tinha que existir uma gratidão necessariamente, não que filhos não sejam gratos aos seus pais, sim, são muitos, mas há uma certa exigência nesse lugar do filho por adoção, que o filho que não foi adotado biológico, ele não tem o mesmo peso que carrega o filho por adoção. Então, são coisas que a gente precisa ir construindo, desmistificando, né? Quando a gente está falando de adoção. Então, sim, a infertilidade é uma boa parcela, né, das pessoas que têm um perfil para adoção, mas hoje já uma infertilidade que tem uma atenção trabalhada, né? Vamos elaborar o luto para entender como é que chega a adoção. Então, a adoção, cada vez mais, ela vem se fortalecendo no lugar de legitimidade de filiação. Então, ela não precisa ser um plano B somente, né? Ela pode ser uma coisa construída, sabe? E esse é um dos perfis. E aí quando você traz essa questão da gratidão, quero aproveitar esse gancho para entrar, vou continuar nessa coisa da expectativa, de quem quer adotar, na verdade, mas queria que você falasse das expectativas agora de quem quer adotar. Você já falou uma aí que é a gratidão, né? Mas queria que você pudesse falar um pouco mais para a gente sobre isso. Temos também outras pessoas que não estão, né, já estão bem mais amadurecidas nesse sentido, dentro ali da fila para adoção. Ela não é uma fila visível, né? É uma fila que você se cadastra, se habilita e está lá numa fila de pretendentes. E lá tem também hoje uma realidade bem diferenciada, bem interessante, que são pessoas que já vêm como primeira opção a adoção, pessoas que já vêm, e elas vêm falando com muita segurança, muita certeza disso, vêm sempre sonhando em se tornar pai e mãe por adoção um dia. Pessoas que já foram adotadas e querem adotar, né, se sentiram contempladas naquela relação adotiva. Então, hoje, para além da infertilidade, temos pessoas que inclusive, podem ter filhos biológicos, mas optam pela adoção. Então, a gente tem esse mesclado. E quando a gente fala desse público, pensando nas expectativas deles, independente de quem são eles, as expectativas, elas transitam sempre por um mesmo lugar, sabe? E aí a gente sempre, inclusive, chama muita atenção. Ainda esse mês eu tive a oportunidade de participar de dois cursos de preparação que o Tribunal de Justiça oferece para esses pais, né, se poderem se habilitar. E aí a gente faz questão sempre de levantar essa pauta com relação à expectativa, né? E o que você espera, o que você deseja. Quando você se habilita para a adoção, o que você está esperando, né? E aí são muitas as motivações, gente. E aí os motivos, eles vão desde eu quero um irmãozinho para o meu filho,
a eu quero preencher a família, eu quero dar mais amor, eu quero ser mãe, só é maternidade e filiação. Então, assim, essa é uma das fundamentações que a gente precisa estar estruturado, né? É desejo de ser mãe, é desejo de ter filho, e é sobre isso, porque todo o resto se sustenta aí, nesse lugar. Mas tem pessoas que optam pela adoção, e aí a gente precisa, né, dar visibilidade a isso, quando pensam em ter alguém para a velhice, para cuidar dela. Né? Então a gente vê que linka muito com aquele ideal da gratidão, né? Porque não tive filhos e eu quero ter filhos para que seja abastecido esse lugar, né? E até, inclusive, uma discussão que houve recente, aquela atriz, a Paula Bulamar, que ela fez esse comentário de que se arrepende de não ter tido filhos para ter alguém ocupando esse lugar, né? E assim, filhos biológicos por adoção, eles não têm essa obrigação, gente. A gente tem uma tendência a pensar, né, isso, e muitas pessoas trazem consigo esse senso de responsabilidade. E que bom seria que todos que um dia foram criados por seus pais tivessem o zelo, o cuidado de criá-los, né? Que os papéis se invertem em algum momento. Mas não existe uma obrigatoriedade, você não está contratando para isso. E se for para contratar, você contrata um cuidador de idoso, na verdade. Então, é uma coisa para a gente destrinchar, a gente ter um cuidado quando a gente está recebendo esse pretendente à adoção, ou quando a pessoa está pensando, acho que a adoção é para mim, é separar algumas coisas assim, dentre elas são esses motivos, essas expectativas. O que é que você espera desse filho? Você espera que ele seja grato? Você espera, por exemplo, uma coisa que eu acho interessante é que as pessoas ainda estão bem presas a um olhar fantasioso da criança por adoção, sabe? Quando a criança vai para a adoção, se você for ali no básico, no Estatuto da Criança e Adolescente, uma criança não vai para a adoção com aquela coisa fantasiosa que a gente tem quase que da cegonha, praticamente isso, de orfanatos, né? Eles tinham pais maravilhosos, muito queridos, e os pais faleceram e ele agora é órfão e vem para você. Isso representa 0,03% dos casos de adoção. Vamos falar do perfil do adotado, né? Agora. E aí o que acontece? É uma expectativa que ela transcende a realidade, assim, porque para o Estatuto da Criança e Adolescente, a criança ir para uma adoção, ela já tentou ser recolocada na sua família de origem, ela já tentou ser colocada na família extensa, né, que são tios, avós, etc. Possivelmente institucionalizada. Então, ela, para ser institucionalizada, ela sofreu negligência, violência, das várias tipificações da violência. Então, chegar essa criança que rápido se adapta, que tem um comportamento exímio. Puxa, teve um pai um dia desses que eu até pedi a licença a ele, eu disse, eu preciso usar essa referência para que você me deu. Aí, o comentário dele foi o seguinte, olha, as pessoas cobram demais do meu filho, cobram na escola, a nossa família cobra, sabe? Poxa, mas ele já tem essa idade. Ele já tem 6 anos, ele já tem 5 anos. Cadê o comportamento de uma criança de 6, 5 anos? E aí esse pai colocou o seguinte, não, ele nasceu há 1 ano e meio. Na minha família, ele nasceu há 1 ano e meio. Então, não posso cobrar dele porque eu teria educado ele por 5, 6 anos. De fato, né? Extremamente sensato. Então, existem expectativas que não são só de quem está adotando, mas do entorno, de que essa criança corresponda, de que essa criança... E veja que complexidade. É uma criança que, não falando dos bebês, os bebês têm marcas, aí as pessoas vão dizer, né? Então vou no bebê, meu perfil vai ser bebê, porque ele não tem marca. Bebê tem marca, tem bebê que tem, para você ter ideia, síndromes de abstinência ao uso de drogas, porque na gestação toda eles fizeram o uso indireto da droga. Então, às vezes o bebê teve na barriga um quadro de violência que a mãe estava sofrendo. Ele sofre o impacto daquilo. Então, assim, sem história, zerado, sem nada para você lidar, não tem na adoção, né? Tem alguma referência. Às vezes foi tudo bem, foi tudo feliz, e o sujeito sente um sentimento de abandono. De toda forma, você vai ter que lidar com aquilo, né? Às vezes nem foi abandono, mas ele sente daquela forma. E isso, o sentir existe e tem que ser trabalhado. Então, tem essa dinâmica, né? E aí tem a questão de que
A criança, o que eu trago a complexidade é que a criança ela já teve um referencial. Né? A criança maiorzinha, o adolescente, ele teve um referencial. E o referencial dele foi deturpado. Talvez ele tenha a imagem de que pai é a agressão. E aí você chega para paternar. Ele vai fazer uma associação. Né? Então, a gente precisa entender que não é só adaptação, é desconstrução do que estava posto para reconstruir algo novo. Então, é preciso para esses pais que têm uma expectativa fora da curva, aterriza e pensa, exige de você, exige um comprometimento, exige um entendimento, um preparo, exige um pós-adoção. Não são coisas tão simples, sabe? Na prática, quando a gente está conversando ali com os pais, eles conseguem se apoiar, eles conseguem recorrer, buscar ajuda e dar conta do recado. Mas estar de fora e colocar uma expectativa na adoção, que ela é a solução da sua infertilidade, que vai chegar uma criança, é bom com 5 anos que não troca a fralda e não dá trabalho. Aí eu até vou para a máxima que eu sempre repito. Se for para não dar trabalho, é melhor não ter filho. Né? Porque estão aí os pais idosos de adultos que têm trabalho com seus filhos, porque a gente dá trabalho a vida toda aos nossos pais. Então, sem trabalho não dá. E entender que não interessa a idade que a criança chega na sua casa, ela é recém-nascida. Isso eu acho que quebra, são coisas que precisam ser quebradas em expectativas fantasiosas, sabe? Algo nesse sentido. Poxa, você falou agora do trabalho e a gente, assim, com um tema tão atual, né, que é o do cuidado. Cuidar dá trabalho, né? E aí, você traz uma coisa que é a história da criança. A gente também tem uma história, né? Todo mundo, e que não é de ninguém é mar de rosas, de ninguém, né? Essas marcas vêm na criança. E a própria criança, e aí você falou do adotar, a gente também tem que adotar o próprio filho, a própria filha, também assim, é calminho, é isso, né? É de acordo com as minhas expectativas, não 100%, né? Ninguém é 100%, o que não tem nada a ver com o amar. Justamente esse exercício do amor é justamente amo dessa forma, né? Amo com tudo, né? Com tudo, o antes e o depois. É esse exercício do amor que eu acho que. Gente, eu não estou falando aqui sobre o amor incondicional ou não, tá? Mas eu estou falando do exercício do amor como ação, que a partir do momento que você está cuidando, que você está alimentando, que você está dando carinho, né? Você está, eu acho que fazendo, exercitando o cuidado, exercitando o amor também. Eu queria, assim, o que a pessoa precisa saber? Você está falando disso tudo e tem uma coisa que está evidente, que é a importância do preparo para a adoção. Tudo isso que você falou, eu acho que a gente chega num ponto que a adoção não deu certo. Tal pessoa não quis ser, na verdade ela não quer ser adotada. Com o filho biológico, eu falo assim, não tem como devolver, tem essa frase, né? Não tem como devolver, mas também não tem como, não deveria ter como devolver, né? Uma criança que você escolhe adotar. Agora, você está aqui, né, como psicóloga, como alguém que está trabalhando com famílias, dando esse suporte. Mas as famílias, né, ou as pessoas, no caso de uma adoção monoparental, a gente não é preparado, né? É uma coisa que a gente percebe que nós tentamos, nós, digo, enquanto grupos de apoio à adoção, nós tentamos exaustivamente educar. Educar esses pais e futuros pais a entender a importância de parar para dar atenção a isso, porque nós não estamos socialmente preparados e educados para isso. Então, para lidar com tanta coisa, né? a partir do momento que a gente não sabe, a gente peca, a gente erra sem saber que está errando. Por quê? Porque a gente não se instruiu, né? Então, eu até gosto de chamar a atenção para esses pais falando o seguinte, para fazer uma boa carreira profissional, você vai fazer ali
todo seu ano escolar, né, que somam-se muitos anos da sua vida, você termina ali e vai para uma faculdade, você termina a faculdade, você vai para uma pós-graduação, você não para de ler, você não para de fazer pequenos cursos para se aprimorar, para ser um excelente profissional. Enquanto pai e mãe, a gente vai ficar engessado naquele lugar do óbvio de que se adotou é porque é pai e mãe, se gerou é porque é mãe, sabe? E o que é, então, ser pai e mãe? É algo tão simples, especialmente para a nossa geração, que a gente não tem referências para o que está posto agora. Não estou falando nem só sobre a adoção, percebam, ainda tem o algo a mais da adoção. A gente vem de uma realidade de que palmada educava, agredir alguém educava. Não sei o que tem entendido como agredir referência para entender alguma coisa, né? Apanhar, se eu apanhar, eu entendo. Mas, enfim, vai haver os militantes da bandeira de que estou bem, estou feliz, estou maduro, apanhei bastante, estou vivo, isso. É. E aí, vivo com ansiedade, depressão, meio que o seu imagina no pacote. Então, assim, a gente pode fazer diferente, a gente pode fazer melhor, mas... E não significa que nossos pais foram péssimas pessoas, péssimos pais. Eles deram o que eles tinham como referência, certo? E a gente tem hoje essa paternidade, essa nova maternidade mais consciente e cuidadosa, graças a eles, né? De alguma forma, eles estão implicados nisso. E aí, o que acontece? Não bastasse, eu venho com a geração tecnológica, que a gente vem aí. É um boom. A tecnologia ela fez mudar até o perfil geracional, que a geração era 25 anos. O que acontece na tecnologia em 25 anos, gente, é impressionante. Então, assim, são coisas que a gente precisa conceber a ideia que não estamos 100% prontos para sermos pais e mães. Que a gente precisa buscar referenciais. E se como profissionais a gente se especializar tanto para ser bom, por que como pais a gente não dedica um tempo para estudar, para analisar, para entender melhor, sabe? Aí vem dessa história, né, que é a natureza. Exatamente. Que é a minha história, que é a natureza. E que, assim, não significa que a gente não está levantando a bandeira aqui que estão todos errados. Aqueles que não se preparam, todos errados. Mas você consegue ser muito melhor para a pessoa que é mais especial na sua vida. Você consegue fazer bem melhor. E aí a gente faz, né, esses encontros de preparo à adoção. Nós temos 10 grupos de apoio à adoção em Pernambuco hoje. Um deles, ele dá conta de todos os municípios do estado, né, que é uma parceria da Associação Pernambucana de Grupos de Apoio à Adoção com o Tribunal de Justiça. Então, o que a gente percebeu? Que não tendo preparo, não tendo pós-adoção, os casos de devolução, né, que você tocou aí, eles acabavam sendo muito mais frequentes, muito mais presentes, porque faltava essa apropriação. E aí a gente vem trabalhando, né, fazendo um trabalho voluntário nesse sentido de oferecer. Então, Pernambuco está fora da curva de boa parte do país, porque ele tem assistência total. Porém, é lamentável dizer que, assim, não há uma adesão total. A gente, veja, é um serviço gratuito, um serviço acessível, porque é online, né? Não tem, tipo, não é longe. Não tá na sua casa, no seu celular, no seu computador. É um encontro mensal de apenas 2 horas. E não há um público, assim, que justifique. Não há sustentação, assim. Não é uma coisa que a gente, inclusive, faz um trabalho dos pais que frequentam, levantar a bandeira que é necessário frequentar, mas não há engajamento. Acho que por esse consciente coletivo de que se eu sou pai, se eu sou mãe, eu dou conta do recado, né? E aí, quando aparecem muitas vezes casos para a gente, aparecem muitos, é recorrente aparecer, devoluções, né? E aí, quando a gente mexe um pouquinho na devolução, não porque eu não estava com tempo para participar do pós-adoção, não, porque a criança, como você bem falou, a criança ela não se adaptou, e aí você responsabilizar uma criança que já sofreu, inclusive, abandono, etc, etc, você responsabilizar ela por não ter dado certo, mas enquanto você é adulto, responsável, sim, o cérebro maduro da relação, não buscou, não fez o seu melhor, sabe? Então, é até confortável, de algum modo, colocar essa responsabilidade sobre a criança que não se adaptou, né, que não deu certo.
E aí a gente traz para a discussão que não cabe a nós também apontar o dedo na cara daquele que não conseguiu maternar ou paternar, porque insucessos acontecem. Biologicamente, insucessos É isso. acontecem. Uhum. É aquela criança que nasce na família, tá tudo bem, tudo certo, uma família saudável, estruturada, afetiva. Porém, a pessoa cai no mundo das drogas, cai pelas influências, abandona esses pais, trata mal e etc, etc. Então, não tem garantia. Eu gosto de levantar a bandeira de que filho não tem selo de garantia. Não tem. Só que aí existe uma coisa, uma mensagem subliminar que você não pode devolver o biológico, mas por adoção, ele veio de algum lugar, eu devolvo para esse mesmo lugar. Né? E isso é extremamente cruel, não fazê-lo, né? Não necessariamente devolver, mas talvez mais cruel que isso é a gente saber que isso inconscientemente está aqui e que a gente tolera. Coletivamente a gente tolera esse lugar da devolução. E por isso que a gente trabalha tanto o pretendente e o pós-adoção, para minimizar esses casos de devolução. Não dizendo que eles nunca vão existir, né? É quase que a luta contra o racismo, contra o machismo. A gente luta sem uma esperança de um dia não existir absolutamente nada. Bem difícil, né? Porque a gente precisaria mexer com a cabeça de tudo e de todos. Mas seguiremos lutando para quanto menos melhor, quanto menos doloroso, quanto menos violento, porque isso é uma violência, né? Para você ter ideia, tem criança que está no acolhimento e já passou por três devoluções, fora a história dela de violência, de abandono e etc. 3 devoluções por famílias que estavam desejosas de adotar. E o que eu gosto de chamar a atenção também nesse caso é que é o seguinte, uma gestação ela pode ser acidental, digamos. Uma adoção não. Ninguém tropeça no fórum cheio de documentos e faz curso e se por acaso, sem querer, não tem, né? Existe uma entrega, existe um desejo, de fato, um comprometimento para essa adoção. Mas não é só sobre desejar, percebe? Precisa de algo mais. E aí eu até gosto de dizer aos pais por adoção que eles têm minha admiração, eles têm todo o meu respeito, porque quem está ali fora, quem está só gerando e sendo pai porque gerou, ponto, e não teve nenhum cuidado com relação a esse lugar, não está na mesma condição de quem está ali todo dia aprendendo para ser melhor pai e melhor mãe. Eu admiro muito esse lugar, sabe? Eu acho que é de uma construção que vai muito além do cognitivo, do intelectual. É uma construção de entrega e de afeto para o outro que é muito mais do que só colo, abraço, carinho, né? Você toca num ponto assim muito sensível para mim, que é o início aqui do programa, né? O Mamas começou em 2019 aqui na rádio. Ele vem da minha experiência, né, de maternar como mãe, e já fui mãe com 42 anos, e eu queria falar para todo mundo, assim, falei assim, ninguém sabe, assim, preciso trazer o que estou aprendendo, né, aprender junto com outras mulheres, né, precisamos ouvir juntas. E foi na expectativa de ouvir, né, eu sempre falo isso, assim, esse microfone aqui é um álibi para a escuta, eu não estou aqui para falar. E é um letramento para a maternidade, assim, como eu pessoalmente, né, eu, Janaína, mãe de Martim, como eu aprendo com todas as pessoas que passam aqui. E acho que a maternidade, vou falar aqui por causa do nome do programa, né, e porque nasceu dessa forma, de uma maternidade, mas como as maternidades, as experiências de maternidades, de parentalidades, como elas nos ensinam, né, como é importante a gente estar... a gente que tem, quem tem nessas relações parentais de cuidado, né, como é importante esse compartilhar. É verdade. E uma coisa que eu queria comentar a respeito disso, Janaína, é que sobre o recorte da adoção, nessa mesma linha de raciocínio que você traz a proposta do programa, a gente vem observando assim que
a necessidade de ter um grupo de apoio à adoção, de estar, de fazer parte de um grupo de apoio à adoção, ela existe, porém as pessoas não a reconhecem, elas só identificam depois que elas entram. E quando no grupo de apoio, as mães sempre trazem, é muito frequente, é muito difícil que alguém não fale isso, como o grupo de apoio deu sustentação para a sua maternidade. Por quê? Se você é mãe por adoção e chega na sua família, ou chega no seu ciclo de amigos e diz: meu filho está dando um trabalho, está fazendo xixi na cama, está muito difícil e desobediente, ela não vai ser acolhida, geralmente. Ela vai ouvir comentários de: é nisso que dá a pegar o filho dos outros para criar. Eu lhe avisei que você estava arranjando sarna para se coçar. Não é melhor devolver ele, não? Então, assim, isso machuca, isso não é apoio, né? E fere, porque ela deseja aquele filho, ela deseja maternar, ela só está desabafando que está difícil. E que se você for analisar, se fizer o recorte e tirar a fala da adoção, e ela estivesse fazendo essas mesmas queixas de um filho biológico, estava sendo acolhido, entende? Então, Uhum. entre mães por adoção, isso dá um fortalecimento, isso é bem importante. E também, recentemente, eu tive uma experiência que eu comecei a fazer essa mesma observação sua, de perceber as nuances, a necessidade do feminino, do olhar, sabe, desse letramento, dessa coisa de olhar para dentro. E aí, na dúvida, fiz uma experimentação. Disse, propus a pega, né? Vamos fazer um encontro só de mães? É mês das mães, vamos lá. E aí apareceram ainda alguns pais no grupo. Eu disse: olha, desculpa, mas hoje a conversa é só mulheres, mas fiquem aí se quiserem. Aí eles foram saindo aos poucos. Mas porque realmente o assunto era feminino, nesse sentido de entender o que o feminismo nos trouxe e o que a gente precisa ainda vestir a camisa para continuar lutando. Esse entendimento coletivo de um lugar subjugado, né, da mulher que cuida de casa e ela não trabalha. E quem cuida de casa sabe o que é cuidar de casa, sabe que é um trabalho. Não trabalha, é assim, né? Faz-me Não é rir. CLT, mas Só não é não é CLT. remunerado. Mas trazer esse olhar de autocuidado. E aí o que me surpreendeu assim foi porque foi um teste, né? Será que as mulheres se veem dessa forma? Será que elas se Uhum. percebem dentro desse feminino construído socialmente e como ele atravessa cada uma de nós? E aí foi uma experiência maravilhosa. A gente fez um encontro de 2 horas, ficaram do início ao fim. E o comentário foi geral, assim, nossa, como a gente precisa dessa pausa, como a gente precisa se ouvir. E é aquela coisa, como mãe, você não carrega só o papel mãe. Como mãe Uhum. por adoção, você não carrega só o estigma da mãe por adoção. Você carrega a mulher, você carrega. Hoje, até trouxe isso na discussão. Hoje a gente vive o que Fabrício Carpines já chama de geração sanduíche. A gente cuida dos filhos e dos nossos pais. Né? Que os pais têm mais longevidade e nós tivemos filhos mais tarde. Então, a gente acaba se sobrecarregando de cuidado, fora o cuidado do filho da sogra, quando muitas vezes, né? Ainda Olha, tem, ainda isso, né? ainda é isso, quanta Ainda não gente temos carrega. esse passo definitivamente, né? Exato, exato. E aí, quantas ainda não carregam a Uhum. relação matrimonial como um peso? Aí cuida da casa, e cuida da carreira, da profissão, e o peso da estética. A gente não sai sem batom, homens saem sem batom, com o cabelo assanhado, e tá tudo bem, ninguém vai olhar, ninguém vai julgar, sabe? Então, tem tanta coisa para a gente lidar, que a gente precisa dar as mãos, a gente precisa realmente se apropriar do que é nosso, sabe? Eu me aproprio do que é meu, eu me coloco nesse lugar de maternidade com qualidade, com rede, né? E Uhum. aí eu vou crescendo, e aí eu vou me sustentando. Aí aquilo que poderia ser dolorido já vai tornando-se tolerável a bem-sucedido. Então, precisa desse espaço, precisa dessa atenção, de fato. Olha, Milene, vamos. Daqui a pouco, queria começar a falar com você sobre o pós-adoção, mas antes, você já trouxe esse assunto no início da sua fala, mas vê se dá só para a gente fechar isso, que é o seguinte, por que que essa parentalidade biológica ela é reconhecida e a adotiva não?
temos uma coisa que é estrutural. Quando a gente fala de estrutural, a gente precisa entender que muitos preconceitos nos habitam. Eles são estruturais, certo? Quando você disser assim, eu sou contra o machismo, eu não sou machista. Presta atenção, tem cuidado, olha para dentro, ouve nas pequenas coisas, nos mínimos detalhes, você vai ver que existe. Eu não sou. Só que quando a gente reconhece que estruturalmente a gente tem aquilo, a gente tem a oportunidade de contestar aquilo dentro da gente. Então, se eu não digo não, eu abro um espaço para trabalhar aquilo em mim. Se eu digo, eu não sou racista, ponto. Eu estou negando a minha estrutura, a minha educação, o meu desenvolvimento dentro de uma sociedade racista. Então, se eu digo sim, pode ser que tenha racismo dentro de mim. Aí eu vou olhar lá para dentro e procurar para combater. Porque quando eu digo inicialmente não, eu não sou, é porque eu não quero ser. Então, a gente tem direito de, apesar de ter sido constituído dentro de uma sociedade, de uma estrutura que tem aquele preconceito, eu posso dizer não àquele preconceito. Mas o não imediato, que não, isso não existe dentro de mim, dá margem àquilo não só existir, como continuar existindo. E aí, como a gente chega a esse raciocínio? Vivemos num país que ele é constituído de uma forma violenta, né? Ela viola, a Constituição do nosso país, ela viola pessoas. Ela viola a religiosidade de tantos. Ela viola a pele, a cor da pele, ela viola a nacionalidade. Então, uma série de coisas. É pura violência, né? Infelizmente. Mas a gente vai evoluindo, vamos indo. E aí chegamos aqui no nosso momento com marcas. Então, por exemplo, o filho da escrava, ele nascia escravo. Até que vem uma lei que dá do ventre livre, né? Que dá a liberdade desse filho já não ser escravo automaticamente. A escrava, ela ocupava um lugar de satisfação do seu senhor e, quando ele assim quisesse, ele podia fazer uso do corpo dela, né? E isso fazia muitos filhos, que eram os tais filhos bastardos, nascerem, né? Muitos desses filhos bastardos, eles eram colocados, à época, né? Eu estou falando de uma coisa histórica, muitos anos atrás. Eles eram colocados na roda dos expostos. Uhum. A roda dos expostos eram, para quem não sabe, eu gosto de dar o exemplo daquela coisa do bujão de gás, que você coloca ali, gira, aí sai um bujão novo. Só que Os não saía nada em engenhados, lugar. Eles colocavam ali o bebê, giravam, e lá dentro quem recebia eram as freiras dos conventos. E aquelas crianças eram criadas ali sem referencial de pai e mãe, certo? E aí a gente vai dizer, não, mas isso aí você está falando da época da escravidão. Eu estou falando que isso deixou de ser usado no Brasil nos anos 70. Então, não estou falando de uma coisa, estou falando de uma marca muito forte, muito presente. E aí, eu estou falando também que há poucos anos atrás, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem cerca de 30 anos. Há 40, 50 anos atrás, eram os de menor, né? Não era criança e adolescente, eles eram marginalizados. E aí não tinha essa coisa de sofreu violência, o conselho tutelar pega. Não, sabe? Então, é uma realidade, um lugar de direito da criança é uma realidade tão recente. Essa realidade de que o filho por adoção, ele merece ser olhado, respeitado, a sua história ressignificada e não apagada, isso é tudo muito novo. E a gente não está pronto ainda. Para você ter ideia, eu vou te trazer um apanhado aqui que você diz, poxa, mas são poucos anos. Mas tem peso. Acho que a luta da gente levar essa informação, ela ressignifica a nossa história como país mesmo. Há 15 anos atrás, eu comecei a trabalhar numa casa de acolhimento. Foi quando eu comecei a lidar com casos de adoção e desde lá me tornei militante. Naquela época, só se adotava a criança com 2 anos. E eu lembro claramente como hoje, o quanto eu lutei por uma história de adoção de crianças de 7 anos. Uma criança hoje de 7 anos, ela tem uma fila de pretendentes desejando ela. Mas uma criança de 7 anos, uma criança de 7 anos era inaceitável. Era uma criança que tinha a cabeça formada, que não sei o quê, que não presta, não serve, não se encaixa. E hoje,
a gente está vendo as pessoas adotando adolescentes. Então, a gente está evoluindo, a gente está marchando, a gente está caminhando para algo muito melhor para essas crianças e para essas famílias, de modo geral. Mas a gente ainda tem muito a desconstruir. Então, quem está adotando, muitas vezes, está impregnado desse preconceito, desses todos, sabe? Dessa roda dos expostos, que a adoção não deu certo, eu devolvo lá no fórum. Então, caminhar nesse sentido é necessário para a gente poder construir algo melhor, algo novo e mais saudável para quem está recebendo a criança e para essa criança que está chegando no novo lar. Não sei se respondo a tua indagação. Trouxe sim. Olha, a gente está caminhando para o fim aqui do programa. Eu disse que queria que você falasse um pouco do pós-adoção. Vou fazer uma perguntinha e vou te pedir para encerrar falando passo a passo, né, onde as pessoas encontram informações para entrar nesse processo de adoção. E que você deixasse o que eu não perguntei aqui e que você gostaria de falar para quem está ouvindo a gente, por tudo que se fala sobre maternidade, né, sobre a nossa estrutura cultural, social, né, o que está impregnado em nós mulheres, né, sobre a maternidade, sobre ser maternal, mas a gente sabe que o desejo de ser mãe, eu acho que é insondável, tirando toda essa carga que a gente não tem como a gente vai caminhando, vai mudando, mas acho que o desejo mesmo da maternidade ali, aquele sem que está só dentro, né? Que só diz respeito ao que está aqui Legítimo, né? dentro, o legítimo é insondável. E aí eu queria que você deixasse, enfim, o que você quisesse falar para essas pessoas. Mas vamos lá, só uma pergunta: o que é mais delicado? A espera ou o pós-adoção? O pré ou o pós-adoção? Pergunta de milhões. Eu digo que, porque o pré, ele é repleto de ansiedade, de dúvidas, de medos, de inseguranças. Porque você dá entrada no processo de adoção, você não sabe se sua adoção vai durar 3 semanas ou 3 anos. Então, é diferente de uma gestação que de 9 não passa, né? Então, aquilo mexe muito. E já o pós-adoção, tudo que era expectativa, tudo que você planejava cai por terra e vem um ser humano que vai construir algo novo com você, fora de tudo que você já pensou. Então, sabe, nos dois casos você fica um pouco sem chão, mas aí para isso existem os grupos de apoio à adoção, para dar esse suporte, para dar essa sustentação, para acolher essas famílias, né? E com relação a quem está nos ouvindo e tem interesse de adotar, avalie, ouça tudo isso que a gente está falando, e aí quando vocês muito mexerem lá dentro e verem que é essa maternidade que Janaína mencionou, é esse desejo por maternar, é sobre isso, então a adoção cabe muito bem para você. E aí o que, é que você precisa fazer? Procurar o fórum da sua cidade. A maioria das cidades tem vara da infância e juventude, quando não, elas têm uma vara que dá conta dos casos de adoção, mas você pode adotar onde você estiver. E aí você dá a entrada com a papelada que eles pedem, né? Eles pedem alguns documentos por questão de segurança, né? De que aquela criança está indo para uma família idônea. E aí você providencia toda a documentação. Existe um curso de pretendentes à adoção que é oferecido gratuitamente pelo Tribunal de Justiça. Ele é obrigatório. E aí você faz o curso, eles fazem visita domiciliar para ver se sua casa, né, como é que está a estrutura para receber. E lembrando que adoção não é coisa de rico, como dizem por aí, né? Não é sobre ter uma casa luxuosa, não, basta que a criança tenha um cantinho para ela dentro da sua casa, dentro da sua vida, isso já é maravilhoso. E também adoção, por favor, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa sempre deixar claro, não existe como posso dizer, a distinção de gênero dentro do processo adotivo, tá? Se você é um casal homoafetivo, você vai adotar. Se você quer fazer uma família sozinho, você vai adotar. Enfim, a questão do gênero, ela não é impeditivo do processo adotivo, certo? Então, pessoas trans podem adotar, nada disso
repercute. Inclusive, casais que não são casados oficialmente, têm uma união estável, podem adotar também. Então, não coloque isso como um impeditivo. Então, você foi lá, deu entrada, está se habilitando, nem se habilitou ainda está saindo os documentos. Você já começa a participar dos grupos de apoio à adoção. Você pode procurar no Instagram, @apega.associação, sem tio e sem cedilha. E aí lá tem todos os grupos de apoio à adoção de Pernambuco. Todas as reuniões do grupo são abertas ao público em geral. Você não precisa estar habilitado para participar. Pelo contrário, pensou em adotar. Quantas famílias eu não conheço e admiro demais, que antes de dar entrada nesse processo que eu falei, eles já conseguiram frequentar os grupos de apoio à adoção. Por quê? Para pensar se era aquilo mesmo que eles queriam. Olha que genial. Então, está aberto para todos, para a sociedade geral, inclusive profissionais que estejam nos ouvindo, todos são bem-vindos. Fez esse preparo no grupo de adoção, e aí, um belo dia, esse telefone toca. Quando o telefone toca, é a hora de se tornar mãe, é a hora que nasce a mãe, né? E aí, quando essa mãe, a gente diz que está entrando em trabalho de parto, praticamente, né? Porque o corpo se desorganiza todo. Eu, como tia, já participei em alguns momentos e já fiquei a borboleta na barriga, imagina o lugar da mãe. E aí, o que vocês precisam nesse momento? Recorrer no grupo de adoção ao pós-adoção, que também é um serviço gratuito, que também todos têm acesso. E por que logo depois que o telefone toca, não é quando a criança chega? Não. Porque quando o telefone toca, você vai encontrar essa criança e muitas vezes você não sabe nem o que dizer a ela, como interagir com ela. E aí, quando você entra no grupo de pós-adoção, além de profissionais que atuam já na área há muito tempo, você tem um monte de pai e mãe ali que já passou por aquilo. Tem nada melhor do que você se sentir abraçado nesse momento. Então, pós-adoção e o pré, eles são a estrutura que vão fazer você não desistir da adoção. Aí muitos vão dizer, mas eu não estou entrando na adoção para desistir. Pois é, mas todo mundo que desistiu, um dia esteve no seu lugar. Então, não custa a gente cuidar, né? A gente prevenir. Então, a prevenção é isso, é o cuidado antes, durante e depois. Maravilha, Milene. E aquela coisa, ó, informação de qualidade é a melhor coisa, seja como for que você vai exercer. No caso aqui, a gente está falando de maternidade, né? Mas a sua maternidade. Informação de qualidade faz toda a diferença. Te agradeço muito, viu, sua presença, colaboradora já aqui do Mamas Minas e Manas. Um Eu que beijo, agradeço, volte. Janaína. Espero, vou ficar esperando, viu? Até a próxima. Tá certo, até Beijo, a próxima. tchau, Um tchau. beijo, tchau. Minha gente, conversei aqui com a Milene Freire, psicóloga, gestora do Grupo Acolher, Espaço Integrado, palestrante e facilitadora de grupos de apoio à adoção em Pernambuco, que foi o nosso tema de hoje. No dia 25, próximo dia 25, é o Dia Nacional da Adoção. A gente está nessa semana aqui no Mamas Minas e Manas, trazendo esse tema de parentalidade, de exercício de parentalidade, de maternidades aqui para a nossa pauta. Agradeço a sua presença, a gente se despede com Mercedes Sosa, do Herme Negrito, uma canção de Niná. Mamas Minas e Manas tem produção de Bruna Figueroa, suporte técnico e edição de Gui Barreto. A programação musical é de Manuel Malaquias e Lore Fragoso. Eu sou Janaína Serra e te espero toda terça às 14h, aqui na faixa Mulher da Rádio Pública do Recife. Frecaneca FM, toca cultura, toca o Recife, toca você. Até a próxima terça.